Gente, para mim é uma honra estar aqui ao vivo com vocês. Fiquei muito tempo afastado das redes sociais e, por um motivo muito nobre, decidi voltar. Para quem não me conhece, sou o professor Roger Cruz, formado em Educação Física. Tenho 25 anos de experiência na área, algumas certificações internacionais. Tive a honra de ser Master Trainer de algumas certificações do exterior que trouxemos para o Brasil. Capacitei mais de 2.000 profissionais de educação física ao longo de 5 anos dentro dessa função. E agora estou aqui para ajudar você, pessoa comum que sente dor nas costas. E quis chamar um convidado muito inusitado. Muita gente deve estar perguntando quem é o Marcelo, mas acredito que todo mundo tenha visto os vídeos que eu postei do Marcelo e é por isso que ele está aqui hoje. Marcelo Vial, um grande amigo e especialista no ramo imobiliário, diretor da Zion Health. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Vou pedir para ele. Hilt, Hilt, Hilt. Zion Hilt. Vou pedir para ele se apresentar. A ideia aqui é ter um papo leve, um papo de conexão com todo mundo que está envolvido. Quero pedir a participação de todo mundo que está assistindo. Façam perguntas, façam comentários, façam perguntas para mim, perguntas para o Marcelo, que a ideia aqui é justamente construir e compartilhar um raciocínio, um pensamento onde a gente possa, relacionado às pessoas que sofrem de dores nas costas, com um raciocínio muito interessante que o Marcelo trouxe. Então, hoje a ideia é falar como que a vida cobra uma fatura de todos nós, né? Todos os dias, para quem tem dor nas costas. Então, o tema da nossa live é a fatura da sua coluna está vencida. A ideia é justamente trazer essa provocação. O Marcelo também, no vídeo dele, foi bem provocativo. Ele trouxe a parábola do semeador e a gente vai abordar alguns pontos aqui. Elaborei algumas perguntas, mas antes disso, Marcelão, seja bem-vindo, se apresente para o pessoal e muito obrigado por estar aqui hoje. Olha, a gente se conheceu numa época interessante que tá todo mundo dando cabeçada aí para ver como é que fazia para entrar nesse negócio de internet, né? É E, verdade. e muitas vezes fugindo de uma. Fugindo daquilo que é nosso, que somos, né? Para tentar espelhar alguém que não somos, né? Então, para me apresentar aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu sou um grande entusiasta do que pode ser feito pela internet e eu acho que o que você está fazendo aqui, hoje eu estou montando uma empresa nova agora, né? Quer dizer, isso já por si só já é uma grande ousadia, né? E, 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 e o que você está fazendo aqui, basicamente, é ajudar as pessoas a melhorar da coluna. Cara, por que que a pessoa tem que conviver com a dor, né? Qual é o problema? Né? Por que Exatamente. escolher conviver com a dor? Não é isso? Quando é possível que você diminua? E eu posso trazer um caso muito pessoal aqui, e minha esposa, você bem conhece, né, a Carol? Ela tem recorrentemente dores no ciático, né? E aquela história lá que a gente sabe. Outro dia passou um vídeo muito rápido assim de uma mulher fazendo uns exercícios rapidamente sobre a cama mesmo, sabe? Mover perna e tal. Aí mandei para ela. Ela falou, cara, eu fiz e E não melhorou. acordei sem dor. Aí você fala, porra, essa entrega, né? Que você pretende fazer aqui agora, eu acho que eu só tenho uma coisa para te dizer, cara. Não pare nunca mais. Entendeu? Já ouvi isso algumas vezes. Não pare nunca mais, porque o que a gente vai tratar aqui, muitas vezes, é uma questão de atitude mesmo, sabe? Aí, Exatamente.
daqueles acasos, né? A gente combinou essa live umas semanas atrás e tal, e aí a vida vai, né? A gente continua andando, tal, não sei o quê. E por alguma razão, eu comecei a ver a filosofia dos estoicos. Alguém aí conhece estoicismo, sabe o que é, ou já ouviu falar, né? Marco Aurélio é um dos grandes precursores aí do estoicismo. E ele falou uma coisa, cara, e a gente precisa guardar no coração, sabe? A frase eu trouxe até aqui para vocês poderem, né, para dar os créditos a quem é o crédito, né? Mas é difícil a gente guardar isso no coração, mas transformação não é um evento, é um processo invisível. Rapaz! É um murro forte no peito isso aí. É isso, cara, mas é um processo invisível por quê? Porque para você melhorar da coluna, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Às vezes, inclusive, de dinheiro, né? Porque você precisa investir nisso. Para você melhorar da coluna, você vai ter que abrir mão de algum tempo que você vai ter que dedicar assistindo o Roger a fazer e ensinar você como se faz para melhorar da coluna. Então, eu não sei o número estatístico, mas eu posso te dizer uma coisa. Onde quer que você vá, tem alguém que bota a mão nas costinhas aqui e fala, ai, dói, dói. A estatística, eu vou te dizer, 8 a cada 10 pessoas no mundo vão sentir dor nas costas em algum momento da vida. Pô, então você tem um mercado e tanto, hein, meu? Ah, Tem uma teoria, eu gosto muito, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro chamado Sapiens. É um não, livro não, não. muito Está na bacana. minha wishlist, mas não vi ainda não. E no livro ele comenta que é o seguinte: a gente está no meio do caminho do ciclo da evolução humana. Então tem pouco tempo que nós passamos a ficar em pé, saindo do primata para onde estamos hoje, ainda temos muito que avançar. Estamos perdendo pelo, estamos perdendo os dentes ciso, a geração mais nova já está nascendo com menos dente, temos um cérebro muito mais evoluído do que há 1 milhão de anos atrás. Enfim, a gente está no meio do caminho entre andar de 4 patas e andar de 2 patas. É o preço que nós estamos pagando, entendeu? E aí vem a rotina humana e bota todo mundo para trabalhar sentado. Uhum. Então, além de estarmos no meio de um processo evolutivo, a gente ainda tem hábitos que nos prejudicam muito. Quando eu falei e fiz a provocação da fatura, e você falou aí de abrir mão, a fatura que vem para a gente pagar é exatamente essa. É o sedentarismo, é a má postura, é o excesso de trabalho, é o estresse. Então, essa é a fatura, que uma hora ela chega. E ela é cara. Você paga com a saúde, você paga com a falta de disposição, você paga enchendo o corpo de remédio. Então, essa é a fatura que a gente vai discutir aqui hoje para poder trazer essa clareza de como que a gente pode pagar essa fatura da forma mais fácil e mais leve possível. Eu acho que, no caso, não é nem uma questão de pagar a fatura, mas assim de evitar que ela venha, sabe? Alguém já tá com a fatura na mão, não tem jeito. Isso. Mas a grande maioria das pessoas ainda tem a condição de evitar que ela venha. De evitar ela Isso, chegar. e nossa mente, nossa cultura não é a cultura da prevenção. Nossa Exatamente. cultura é a cultura do apagar o incêndio, né? Hoje É. de manhã me mandaram um vídeo do cara que derrotou o Mike Tyson por nocaute primeira vez. E ele estava contando a história do cara, né? Ele tinha perdido a mãe recentemente e a mãe, antes de morrer, no leito de morte, falou: Você vai lá e vai vencer o Mike Tyson. E o cara não foi para a luta para ganhar a luta, ele foi para honrar a mãe. Sim, Então, o propósito dele era muito maior do que, de fato, o que ele tinha para ganhar financeiramente, de fama, etc. sim. Então, foi uma luta dura. Ele caiu uma ou duas vezes durante a luta, mas no final ele nocauteou o Mike Tyson e foi o primeiro que fez isso na história, né? Eu Uhum. não me lembro o nome dele agora, mas é um nome famoso de boxeador. E aí eu tô falando isso pelo seguinte, cara. É, 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 é muito importante que
você entenda por que você está fazendo isso. Então vamos lá. Fala uma coisa para mim, Roger. E quem estiver ouvindo aí, fala para mim também. Vamos interagir aí, pessoal. Bota os Que é o comentários seguinte, aí. a pergunta é: se fosse pela sua mãe, ou pelo seu filho, ou por algum ente querido, pelo seu marido, pela sua esposa, você prontamente limpava sua poupança, né? Você prontamente desaplicaria um dinheiro, você venderia um carro, você faria qualquer coisa para ver essa pessoa melhorar. Sim, Mas a gente não pode esquecer que quando a máscara cai no avião, você tem que pôr você primeiro, né? a sua primeiro. Então, você só pode ajudar alguém se você estiver bem para ajudar. Sim, E essa sim. é uma verdade que a gente não pode negar, né? É. E é uma premissa que tem vindo à tona essa coisa de. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, já está explodindo aí no Instagram, a quantidade de CEOs no mundo todo que estão fazendo jiu-jitsu. Uhum. Então, o foco principal disso tudo que está acontecendo é exatamente isso que você falou, é colocar a máscara primeiro. O cara, quando ele faz alguma atividade física, ainda mais as lutas que trazem essa questão da decisão, da tomar decisão rápida, de trabalhar sob estresse, de trabalhar gerenciamento de crise. Então, o esporte traz muito isso, né? Eu não digo que todo mundo precisa chegar nesse nível de dedicação, mas o esporte tende a trazer isso. E a atividade física também traz isso, né? É você se cuidar de você primeiro, para ter condição de cuidar dos outros. E o cuidar, às vezes, não é só aquela coisa do cuidar de você precisar se dedicar a tempo integral por isso, não. É o ter mais tempo com a família, é não deixar de ir a um aniversário porque está travado, porque está com dor, porque está indisposto. É cuidar dos netos, entendeu? Ah, me lembrou uma Eu coisa isso tenho, aí, velho. tenho um casal na live aqui, Liv e César. Eles ficaram comigo com personal 14 anos. E o César, ele é arquiteto, ele me ensinou uma coisa que eu levo assim como mensagem de vida e mensagem profissional. Qual era o objetivo? Você chegava para perguntar para o César, qual é seu objetivo com o exercício físico? Ele sempre me respondia a mesma coisa, Roger, é chegar o mais longe possível com mais saúde possível. Então, né, esse é acho que é a máxima, assim, é você ter condição de ter a sua autonomia o máximo de tempo possível. E isso tem um preço. Você precisa começar a plantar isso agora e a gente já pode até entrar na parábola do semeador. Foi um dos pontos que você abordou no seu vídeo. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter a vida que você deseja, né? E o que você está disposto a abrir mão para ter isso tudo? E uma das coisas que eu vejo como assim de maior relevância é a saúde, a autonomia. Você não depender de alguém para comer, você não depender de alguém para tomar um banho, para ir ao banheiro. Eu acho que esse é o grande investimento que a gente pode fazer a partir do momento que a gente traz essa consciência de que a atividade física pode nos proporcionar isso, né? Então, já puxando o gancho aí da minha consultoria e o motivo de eu ter voltado para as redes sociais é exatamente esse, é poder proporcionar ao maior número possível de pessoas essa visão, esse entendimento e, através do exercício, esse resultado. Eu me lembrei de uma história aqui quando você falou desse negócio né, segurar os netos, né? Na velhice e tal. Quando a minha filha estava para nascer, que a minha mulher ficou grávida, eu fui para academia que ficava do outro lado da rua na minha rua assim. E aí eu falava assim pro professor, falei, cara, eu preciso fazer muito exercício para lombar. E eu fazia eu não sei como é o nome daquele aparelho, né? A mesa alguma coisa que você fica, desce a cabeça e sobe o tronco, né? Engata a perna, deixa o quadril parado e sobe o Sim, tronco. é uma mesa para fortalecimento de lombar.
Isso, aí eu fazia esse negócio, pedia outros exercícios para lombar e tal, e eu fiz isso durante alguns meses, né? Prevendo que eu ia precisar dela para poder cumprir melhor o papel de pai, né? É E isso aí. eu fiz de fato isso, cara. E eu acho que aquilo, naquela ocasião, ele tinha um propósito maior, como eu falei aí do cara que derrotou o Mike Tyson, mas mais do que isso, eu acho que eu trago benefícios, já faz 10 anos isso, né? Mas eu trago benefícios disso até hoje. É hoje. Porque a gente está conversando sobre dor na coluna e tudo mais, eu tenho um problema sério com postura. Minha postura é muito ruim mesmo. Hoje eu vi uns exercícios de postura na internet que eu falei, cara, se eu conseguir fazer 10% disso aí, já estou feliz. Então, eu realmente tenho essa questão com a postura que eu preciso tratar. Vou te lançar um desafio depois, hein? Eita, aí você vai mexer comigo, porque desafio é comigo mesmo. Eu sei que você gosta de ser desafiado. É, é, e aí, cara, eu lembrei desse negócio porque a ousadia nasce de onde? De onde nasce a ousadia de uma pessoa, né? Eu te dar um exemplo. Como é que uma pessoa ousa pensar em deixar um emprego fixo só porque ela está infeliz? Uhum. Né? Qual seria, né, a reação de quem está em volta, né? Pouquíssimas pessoas vão falar assim, não, é Concordaria. mesmo que você precisa ser mais você, você é louco, você vai largar o certo pelo duvidoso, não sei o que, aquela história toda que a gente já sabe. Uhum. E aí eu volto pro estoico, né, cara? Porque o próprio Marco Aurélio ele tem uma outra frase que ele fala o seguinte, ó, não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos E que elas as são coisas são difíceis. difíceis. Cara, isso explodiu minha cabeça, velho. Porque o que é ousadia se não você precisa fazer um negócio com alguém, mas você tá com vergonha de falar com a pessoa? Porra, Uhum. bicho, você vai morrer com essa coisa entalada na garganta, velho. Quem não ousa Exatamente. não vai para lugar nenhum. E eu sempre falei essa frase, eu sempre tive comigo: ousadia move o mundo, ousadia move o mundo. E, e tudo que acontece no mundo acontece primeiro dentro da cabeça de alguém, né? Desde a. Sim. Ó, outro dia aí, um sujeito falou que ia dar ré no foguete. E ele fez, entendeu? Esse aqui é o problema. O cara fez. Então, se o Musk conseguiu dar ré no foguete, acho que qualquer pessoa consegue qualquer coisa. E quando a gente É. volta para o assunto coluna, né? Que é o nosso assunto principal aqui, a gente vai perceber que uma coisa chamada hábito mata todo dia. Então, muitas Exatamente. vezes, vamos falar da ousadia e do hábito, né? Muitas vezes a pessoa tem o hábito de não ousar. Ela tem o hábito de ficar na dela. Ela tem o hábito de pensar que a ideia dela é uma ideia que é uma ideia simples, não serve para nada esse negócio aqui. Vou perder meu tempo ou gastar o tempo dos outros falando sobre isso, né? E se Uhum. você olhar, eu tenho uma nutricionista famosa aqui da internet que chama Lara Listeruk. Listeruk, acho que é. Não sei se você conhece, se alguém conhece aí, Lara Listeruk. Ela falou uma coisa uma vez, velho, num podcast, que eu falei, porra, isso aí é percepção, sabe? Ela falou assim, cara, eu não tô nem entre as 30 melhores nutricionistas do Brasil, nem de longe, não chego nem perto disso. Mas eu sei monetizar com o pouco que eu sei. Então, quer dizer, onde é que estava o foco dela? Ela precisava fazer monetização. Aprendeu como fazer, ousou, mesmo sem saber o tanto que precisa saber, e aí ela hoje é um grande nome aí, tem milhões de seguidores, sei lá. Então, ela fez a carreira dela rápido na internet
baseado nesse pensamento, quer dizer, eu vou fazer o que eu puder com o que eu tenho, né? E aí eu sou obrigado a voltar para a Bíblia, né? A gente não falou da parábola da semeadora, se Sim, semeia todo dia. Então vamos lá. Hoje exatamente. eu já tenho 51 anos, certo? Se Deus quiser, eu chego nos 70. Se Deus quiser, eu passo. Aí, se eu chegar nos 70, são 20 anos, cara. Vai chegar em 20 anos, a sementinha que eu plantar aqui agora vai me fazer ter saúde lá na frente. É isso aí. Exatamente. Essa era uma pergunta que eu queria lançar para quem está assistindo a gente aqui, e se puderem botar nos comentários aí, quem aqui está disposto a começar a plantar hoje para colher essa vida sem dor nas costas amanhã? Essa era uma das perguntas que eu tinha aqui, justamente associado à parábola da semeadura, porque é como você falou, você deu o exemplo bom da nutricionista aí, e eu tenho infinitos casos de alunos que passaram por algo parecido, mas dentro do nosso tema aqui, que é exatamente a partir do momento que as pessoas compreendem o motivo da dor nas costas, porque eu tenho uma teoria ao longo desses 25 anos que nenhuma dor ela é em vão. Toda dor tem um preço. Toda doença ela vem por algum motivo. Então, a dor nas costas, ela também vem por algum motivo. E geralmente essa dor ela vem ou por uma dívida emocional, por uma dependência emocional com alguém, ou aquela pessoa carrega um peso maior do que ela poderia ou do que ela acha que é justo. Então a gente tem o ditado que diz que Deus dá o fardo de acordo com as nossas forças. Muitas vezes a gente quer carregar um fardo que não é nosso, um fardo que é ou de alguém próximo, ou sei lá, do trabalho. Às vezes tem gente que carrega o fardo do trabalho, e esse fardo começa a ficar mais pesado do que deveria, do que o que supostamente estaria nos ofertado. E aí a dor nas costas ela aparece. Então, uma das coisas que eu ensino na minha consultoria é, não é apenas o exercício pelo exercício. Você precisa fazer o exercício com algum propósito. Você precisa tentar descobrir. Isso aí eu faço chega a ser quase uma terapia, se é que eu posso chamar assim, para que a gente possa identificar o real motivo da sua dor nas costas. Hoje eu atendi uma aluna, e aí na nossa consulta inicial, ela me falou: Roger, eu tenho um problema nas costas, eu tenho uma vértebra a mais, e 15 anos atrás eu travei. Eu falei: quantas Vai crises quebrar você já mais? teve? É comum isso aí. Tá. E aí eu perguntei para ela: quantas crises você já teve? Ela falou: uma só. Eu falei: então a primeira dica que eu já vou te dar aqui, antes da gente começar qualquer coisa, é você tirar da sua mentalidade de que você tem um problema de coluna. Você teve um episódio onde você travou, e você precisa ali trazer as informações e interpretar, entender o momento que você estava naquela situação, o que estava tentando te paralisar. Esse é o terceiro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que são as influências externas que você falou no seu vídeo, para que a gente não possa parar em função das influências externas. Então, voltando ao caso de hoje, ela, a partir do momento que ela teve uma crise, detalhe, o primeiro médico que ela foi queria operar. O segundo médico que ela foi falou: não, seu caso é simples, não precisa operar. E de lá para cá, ela carregou esse diagnóstico como verdade há 15, 20 anos. Então, a gente precisa também desconstruir muitas verdades que às vezes a gente cria aquela. A gente cria uma máxima, a gente cria uma. Ah, eu tenho problema de coluna. E a partir dali, você passa a ser um doente. Você Essa, é passa a sua, ser. essa passa a ser sua verdade. Essa passa a ser sua verdade, entendeu? Você cria uma crença, né? Que vai te trazer diversas limitações.
Mas tem um parente aí, velho. Acho que o parente não, um complemento aí que é o seguinte. É, esse negócio de criar a verdade é muito interessante. Você vê, vou contar dois casos aqui, assim, sabe? Um é sobre uma paciente da minha sogra. Minha sogra é psicanalista há muitos anos e tal. E ela estudou, além de psicanálise, estudou filosofia e tal. E tinha uma professora de filosofia na sala dela. Elas estavam terminando o curso, né? Tipo, as últimas semanas, assim, a mulher estava dando uma aula e ela era, na ocasião, ela tinha obesidade mesmo mórbida, sabe? Uma pessoa muito, muito, muito gorda mesmo. E Uhum. por psicanálise, essas coisas, psicanálise mais filosofia, a pessoa vai lá no fundo, né? Mergulha nas profundezas. Mas ela conta o seguinte, que ela estava dando a aula no finalzinho e tal, aí ela estava sentada na cadeira dela, a professora se aproximou e deu estalo na cabeça dela. Ela fez uma seguinte pergunta para essa professora. Ela perguntou assim: que mal lhe fizeram? Essa foi a pergunta. Beleza. A aula Uhum. terminou, o curso terminou, não viu mais a mulher. Depois de uns 3 anos, elas se encontraram ali naquela Faculdade Baiana de Direito do Costa Azul, quem conhece sabe onde é. Ela estava ali esperando, o marido tinha subido para fazer não sei o quê. Daqui a pouco vê uma pessoa, oi, Solange, não sei o quê. Ela não reconheceu. Quem é essa pessoa aí? Sim. Ah, sou eu, fulana, que é sua professora. Não sei como é que você tá, não sei o quê. A mulher tava magrinha, fininha, assim. E aí o marido dela estava junto, o marido se aproximou e disse: eu queria te agradecer porque você transformou minha mulher. E minha sogra com interrogação desse tamanho, assim, em cima da cabeça, porque para ela não tinha feito nada. Sim. Agora você vai entender o porquê. Essa mulher contou nessa ocasião que aquela pergunta que ela tinha feito levou ela a uma busca lá no inconsciente dela. Sem uma busca no inconsciente de maneira inconsciente, tá? Sim. Ela sonhou uma noite e lembrou de uma situação que acontecia quando ela era pequena, ela tinha 5 anos de idade. Um irmão da mãe dela, portanto um tio, visitava frequentemente a casa dela, quase todos os dias. Ia, passava do trabalho, era muito comum antigamente, né? Frequentava a casa, ia lá, dava um abraço, não sei o quê, tomava um café e ia embora. Ele entrava na casa, saía da casa, e nesse meio tempo ele ficava perguntando para a irmã dele: cadê a Maria? Cadê a Marina? Acho que era. Cadê a Marina? E a Marina querendo falar: tô aqui, e ele ia embora e não dava conta de ter percebido a presença da Marina ali. Fez isso durante algum tempo. Aí a ficha dela caiu por causa dessa pergunta. O que ela entendeu? Cara, ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum, fez dieta da USP, dieta do pimentão, dieta da não sei o quê. O que você imaginasse a mulher tinha feito? Ela emagrecia um pouquinho, mas depois voltava. Resultado no final da história, quando ela percebeu que era que ela engordava porque ela precisava Aparecer. aparecer para que as pessoas pudessem vê-la, Exatamente. caiu por terra o problema que ela A tinha. necessidade dela ser gorda. Pois é. Aí o que acontece? Ela criou uma verdade na cabeça dela. Tá aí ainda, mano? Pronto. Ela criou uma verdade na cabeça dela. Aquilo ficou escondidinho lá no fundo, embaixo de tudo. E aí ela tocou a vida assim, até que alguém, por influência divina, fala assim: que mal lhe fizeram? E ela consegue, por si só, se Exatamente. livrar daquilo, né? Bom, isso é uma verdade que foi causada por ela. Aí eu tô lendo um livro, cara, que chama
Olha a grossura do menino. O corpo explica. Não. Defesa por proteção, então ela precisa ser perfeito. Como a Você já mente me apresentou funciona? esse livro aí. Esse cara é um pesquisador cientista, ele já tem uns 15 livros E publicados. E ele, como a mente funciona? Aí, o que ele explica é cientificamente, tá? Isso aqui não é um livro de autoajuda, nada disso. É um livro. uma outra questão que traz a obesidade é exatamente essa questão da necessidade de aparecer, de ser visto, seja pelo pai, pela mãe, por Pois é. alguém importante. O César comentou aqui, ó, que o universo é mental, a mente determina o seu destino. Tem tudo a ver aí com o que a gente tá falando. Mas só concluindo esse negócio do livro. Esse livro aqui não é de autoajuda nem de nada. Ele é um livro científico mesmo. Então ele explica passo a passo como a mente funciona, como os neurônios funcionam. Para resumir tudo numa frase, o cérebro é uma coisa que ele processa assim: se não, então. Se não, então. Se acontecer isso, então eu. Se Faço não, isso. né? Então, se você pensar, esse processo mental dessa história que eu acabei de contar é mais ou menos isso. Ela, lá dentro do inconsciente dela, fez uma conexão neural que, se ela não aparecesse pelo tamanho, ninguém a veria. Exato. Ficou lá instalado. Como é que quebra uma coisa que você não sabe onde está? Uhum. Né? Então, aí a gente volta assim, ousadia quebra essas coisas, né? Uhum. É, se jogar num processo de transformação invisível, quer dizer, a transformação, o cara quer ser fisiculturista. Para ele chegar lá, meu irmão, tem que fazer coisa pra caramba. E não adianta só tomar as bombas, vai ter que treinar, Tem que treinar, tem que comer direito, enfim. É etc uma e tal. disciplina. César comentou aqui sobre disciplina também, perseverança. Tem que ter disciplina e perseverança para você atingir um objetivo. É, e aí tem uma outra nuance que você pode usar deliberadamente, usando, por exemplo, como o cérebro funciona, né? Como a mente funciona. O próprio estoicos fala, né? Fingir é uma coisa, antecipar. Fingir é uma coisa. Porque os estoicos falam, você tem que fingir até ser verdade, né? Mas quando você finge, você está colocando um comportamento para fora, né? Então tem uma história de um cara que é o dono da Ebanks. Hoje é o maior processador de pagamento internacional. O cara que você compra a roupinha da Shopee lá, é a empresa dele que faz essa transação. Na Uhum. época que os chineses estavam chegando no Brasil, ele tinha dois, três funcionários, sei lá, quatro, e ele trabalhando no escritório pequeno. Aí ele queria fazer negócio com os chineses, né? Aí, o que ele fez? Ele pegou a sala, colocou umas mesas lá, computador, não sei o que, colocou 30 amigos dele trabalhando para receber os caras. Aí, os caras vieram, não sei o que, é assim que a gente funciona, não precisa de muito funcionário, né? Pronto, fechou o negócio com os caras. E ele contando isso numa palestra. Aí alguém questiona assim, porra, mas você mentir assim não é feio? Ele falou, não menti, eu antecipei a verdade. Olha o posicionamento do cara. Bem diferente. É muito diferente. É totalmente diferente. Então, antecipar a verdade, o que que é? Vamos dizer o seguinte, você tá ruim da coluna, você precisa melhorar isso. Ou você quer chegar no 70 bem, né? A maneira de você antecipar essa verdade é você já trabalhar a sua cabeça que você já tem 70 bem. Você está mais forte do que você está hoje. Isso vai te levar aos movimentos que você precisa fazer para que você possa chegar lá nesse estado. Então, você pode criar sim sua verdade. E eu acho que, mais do que poder, eu acho que a gente deve fazer isso. Deve. Uhum. Conscientemente, a gente deve fazer isso. Então, a gente falou da parábola do semeador.
E eu tenho uma grande lição sobre essa parábola, sabe? Que é o seguinte: quando Jesus conta, ele não diz que vários semeadores saíram para semear e cada um semeou em um lugar. Ele fala que uma pessoa pegou várias sementes e saiu. E no caminho ela foi semeando em lugares diferentes, até chegar num lugar bom, né? Qual é a moral da história? Se você não plantar, não vai dar nada. Se você plantar, você corre o risco de estar plantando num lugar bom. Com relação à saúde do corpo, é mais fácil, porque você está vendo, né? Você tá, todo mundo É sabe mais que se palpável, né? todo mundo sabe que se fizer exercício para as costas, não vai ter dor. Porra, é tão óbvio, né? Mas isso vai ficando para depois e depois e depois e depois e depois. Exato. Fazendo um link com o que Juliana falou aqui, ó, que terapia é vida, e fazendo toda essa conexão de tudo que a gente já conversou até agora, eu trago mais um questionamento aqui, baseado no tema também, que é: será que a sua dor nas costas é realmente o problema? Ou será que ela é apenas um sintoma do seu problema? Né? Ou ela é E uma aí eu tenho, causa, eu não, tenho ou ela é duas uma respostas. consequência, né? Uma consequência, perdão, uma consequência. Isso. Então a gente usa a desculpa para assumir essa limitação e fugir da responsabilidade com a nossa saúde. Não, eu sou assim mesmo e nada vai mudar, né? Ou aí vem a ousadia de querer fazer diferente, ou um motivo inconsciente, como você falou aí do caso dessa pessoa que tinha obesidade. Às vezes o problema ele vem para te trazer alguma coisa. Isso já tem teorias e terapias que trabalham dessa forma. Às vezes um problema ele vem para te paralisar. E geralmente os problemas nas costas ele vem para te paralisar. Então, por você, eu não quero fazer. Então, aquela dor aparece num momento onde eu tô, por exemplo, tem um caso agora aí você vê muito cantor famoso de dupla sertaneja que está com depressão, né? Sim. Muito Tem, artista tem, famoso, né? tem teorias que dizem que o que é mais fácil? Vamos supor aqui, eu sou a dupla sertaneja Roger e Vial. É muito mais difícil eu chegar pro Vial e falar, parceiro, tô milionário, já tenho meu pé de meia, não quero mais cantar. Olha o tanto de satisfação que eu vou ter que criar para o produtor, para a audiência, para a gravadora, enfim, eu vou ter que dar justificativa para todo mundo. E Aham. ainda vou ser julgado. Se eu simplesmente chego e falo, eu estou com depressão, todo mundo vai te respeitar, ninguém vai te encher o saco e você vai ter o tempo que você quiser para se afastar de todo aquele cenário que você não quer mais. A dor nas costas, ela vem muito nesse paralelo aí. A tendência é evitar inconscientemente que eu faça algo que eu não quero, ou evitar que eu faça algo que as pessoas querem que eu faça. Então é um conceito que eu gosto de trabalhar com meus alunos, que é justamente ir buscar esse ponto do inconsciente aos exercícios mais rápido, mais eficaz a posição que você possa ter. Então essa é a conclusão que eu chego aqui na nossa. Eu queria ver perguntas aqui, tem. Exatamente. A gente tem a emoção, ela está totalmente ligada com o corpo, né? Não dá para a gente separar Não. mente, É, espírito. essa, essa questão da ligação, né? As emoções fazem parte desse momento. Às vezes a pessoa usa isso de muleta para ela poder chamar a atenção de alguma maneira.
Às vezes isso fica claro, às vezes não fica, né? E depende, claro, de cada um. Dor é dor, dor se sente, não é uma Sim. coisa que, né? Mas às vezes a pessoa sabe o que ela precisa fazer. De verdade, sabe conscientemente, ó, eu preciso fazer isso. Tem que Mas buscar a raiz, né? é isso, mas não se movimenta na direção, entende? Sim. Então, esses dias eu estava vendo uma pessoa conversar numa reunião que a gente foi, e ela estava falando do filho, que o filho queria ser professor de matemática. Aí quem estava em volta falava, não, é professor de matemática, não dá dinheiro, não sei o que. Ah, não, ele vai ser o que ele quiser e tal, e meio que protegendo. E eu acho que tem razão de incentivar aquilo que a criança gosta, isso aí ok, e tem que ser mesmo. Mas qual era a situação? Ela justificou isso dizendo que quando ela tinha 10 anos de idade, ela foi abandonada, e aí a pessoa que criou e falava que ela não ia dar para nada, que ela ia ser não sei o quê, né? Então, ela meio que tomou isso para si, mas diferentemente desse caso que eu contei aqui da professora lá, essa pessoa, essa mulher, ela não estava preocupada em resolver a questão dela. Sim. Ela estava preocupada em que o filho não sofresse o que ela sofreu. Mas veja, se ela se mantiver nessa situação por muito mais tempo, a criança vai crescer e ela vai ver o exemplo, né, da mãe e tal. E ela sabia o que ela precisava fazer, que era simplesmente liberar perdão para aquela pessoa que fez ela sofrer lá atrás. E ela Sim. tem, falando, ela verbalizou isso, eu tenho dores nos ombros recorrentes por conta disso e tal e tal. Cara, ela tá presa num negócio que ela tinha 10 anos quando tinha 10 anos de idade, uma pessoa de, sei lá, Uhum. 40 e poucos anos. Presa, presa, presa. E a fala dela, olha, eu não sou terapeuta, não sou nada, eu sou só treinador, enfim. Eu fiz um curso de coaching e tudo mais. Eu consigo fazer essa leitura, tá? A fala dela era uma fala muito clara de alguém que, ao contar a história, esperava pena das pessoas. Entende? Ela entrava no vitimismo, né? É isso. E eu tô te falando isso daqui porque, assim, quem estava ali lá do via, mas não é só o que ela disse, é como ela disse, é a expressão facial que ela teve na hora, Uhum. é o tom de voz que ela usou, né? É a justificativa. Tudo isso somado me leva a concluir que ela, é, é, até de uma certa maneira, se compraz disso para poder ter a atenção das pessoas, etc, etc, entendeu? Sim, sim. Então, aí a pessoa que fala Ju, né? Falou que terapia é vida sim, porque a terapia é capaz de resgatar esse tipo de coisa na pessoa, e aí vem Sim. o processo, né? A transformação, como diz a Marco Os Aurélio, históricos é um evento, não é um evento, é um é um processo com processo vários seletivo. passos, várias camadas, várias, né? Então, se a pessoa quiser se livrar da dor nas costas, ela vai ter que entrar no processo, Um né? Se processo. alguém quiser emagrecer, vai ter que entrar no processo. E aí, a geração de uma transformação interna, né? Então, meio que você tem que morrer para nascer de novo. Você tem que morrer aquela pessoa que é vítima, tem que morrer aquela pessoa que não consegue se mexer, e tem que nascer uma outra pessoa que faz as coisas totalmente diferentes e faz por Sim. alguma razão maior, né? Seja Uhum. ela qual for. E aí, só para concluir, tem uma coisa que falam que é o seguinte: se você morreria pelos seus filhos, né? Você morreria pelos seus pais, você morreria por eles?
Uhum. Sim, eu morreria, claro, tá, não sei o quê. Então, por que você não vive por eles? Por que você não vive por eles? E, e- e basicamente viver significa cuidar de si para que você tenha o suficiente para dar em abundância, né? Para entregar Sim, em abundância. E uma das principais coisas que você precisa é saúde, né? exatamente. E eu acredito que todo mundo que é pai, que é mãe, tem um pouco essa visão, mas nem sempre põe em prática, né? Exatamente. É. Muito bem, quero comentários aí. Estou muito feliz. Tem um amigo meu que é médico e ele é pediatra da Loren. E a gente fala muito. Eu vou aqui publicamente já convidá-lo para uma live. Que ele fala muito de diagnósticos errados e diagnósticos superestimados. E a gente, sempre que estamos juntos, a gente discute esse tipo de coisa. Que é o Daniel Portela. Então, já fica aqui o meu convite para o Daniel para a gente tratar desse assunto. E aí, às vezes, é isso que a gente chegou a essa conclusão aí. Muitas vezes a gente cria uma crença, cria uma verdade absoluta e a gente passa a viver aquilo ali. Então, quero dizer para todo mundo que tem solução, que dá para a gente ter uma vida mais plena, uma É, vida mais forte, uma vida sem dor. Ó, Daniel já respondeu. Obrigado, obrigado. Diz que o convite está aceito. E ele até postou uma coisa bem interessante ontem, falando sobre a necessidade dos engrossantes nas papinhas e nas mamadeiras das crianças. Depois a gente pode até puxar isso aí no dia da live, que eu achei sensacional. Da mesma forma que o vídeo do Marcelo me tocou, o vídeo do Daniel de ontem também me tocou. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ver, veja o vídeo do Marcelo. Siga o Marcelo nas redes sociais. Marcelo está em Salvador. Ele fez esse vídeo que eu juro para vocês. Eu passei dias refletindo sobre o vídeo dele. Eu postei na íntegra no meu Instagram, vai ficar lá postado. E se vocês não viram, só viram os cortes nos stories, vá lá no meu Instagram, assista, para que vocês façam toda a conexão junto com essa live que a gente teve hoje. Tá? Quero agradecer muito. Para quem está nos assistindo, obrigado por ter ficado aí, tirado uma horinha do seu tempo para ouvir a gente falar, para trazer. Às vezes traz um insight, às vezes traz uma motivação. Esse foi o intuito da live, fazer com que a gente possa tocar cada vez mais as pessoas, orientar, ensinar e que as pessoas possam ter vidas melhores. A gente vive já num mundo tão difícil, então o que a eu gente puder quero, fazer para contribuir para o mundo já é antes de grande de, valia. antes de você dar tchau para todo mundo aí, deixa eu só falar uma coisa que Fica à vontade. O foi papo tá bom, realmente, se deixar eu fico aqui até. que foi realmente transformadora para mim, tá? E poucos minutos antes de a gente entrar aqui, apareceu alguém que eu nunca vi na minha vida, no meu feed lá, falando sobre esse assunto que eu vou falar aqui agora. Sim. Eu, eu fiz uma promessa para mim mesmo há alguns anos atrás, eu nem sei quanto tempo era, sei lá, 10, 15 anos. Eu prometi que eu não ia morrer sem antes ter lido a Bíblia de capa a capa. Isso era uma coisa que eu queria fazer. E veja que coisa simples, ler, não é? Você pega um livro, abre o livro e lê. É assim? Tá. E aí, eu tô falando, tudo que a gente falou, é, ele vai numa direção de a gente precisa realmente dar o passo, né? Aí eu falei o seguinte, peraí, como é que eu faço para ler a Bíblia em um ano, né? Aí eu fui lá, peguei a página mais densa que tem, né? Falei, vou calcular quanto tempo leva aqui para fazer uma página. Aí fiz. Deu 3 minutos e 39 segundos. Beleza. Na minha leitura, no meu ritmo e tal. Calculei. Para fazer isso em 365 dias, eu preciso ler quantas páginas por dia? Deu 8 páginas por dia. Beleza. É isso que eu vou fazer. 8 páginas por dia.
que dava mais ou menos meia hora e tal. E assim foi. Só que eu não conseguia 100% dos dias. Sim. Mas tinha dias que eu conseguia mais do que as 8 páginas, né? Ou porque a leitura estava Aham. interessante, ou porque estava com tempo, ou porque whatever, né? E aí aconteceu. O resultado final foi o seguinte: em termos práticos, eu terminei no dia 12 de outubro, o que estava programado para terminar no final de dezembro. Por quê? Os primeiros passos foram difíceis, né, cara? Foi, né, tal. E aí acabou pegando embalo. Resultado final, eu li pela segunda vez e já estou lendo pela terceira vez. Legal. O mais louco disso, e aí estou falando que pode ser qualquer livro, mas nós estamos falando da Bíblia, né? Que é uma linguagem diferente, é mais difícil de ler, tarará, tarará. Aham. Tem coisa que te intriga, então você tem que ficar fritando a cabeça para entender. Então, isso vai fazendo um ponto de cada vez. Mas uma das coisas que me ajudou a transformar a minha mentalidade foi a leitura deste livro chamado Bíblia, ok? Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar num grupo de 2, 3, 10 ou 20 pessoas, seja quantas for, eu vou dizer, leia 8 páginas por dia, em um ano você vai ter lido a Bíblia toda, de capa a capa. E isso vai te trazer uma coisa importante. Vai te trazer uma compreensão e uma tranquilidade no seu dia a dia que você não vai saber de onde vem. Você vai encontrar, Interessante. você vai encontrar um negócio chamado paz e você vai se perguntar o que está acontecendo comigo, né? E tudo isso é apenas uma indicação aqui para quem quiser começar essa disciplina do corpo, sentado no sofá, no conforto da sua casa, por meio da leitura, que talvez seja a leitura mais importante que a gente possa fazer durante toda a vida, né? Então, Uhum. fica essa minha dica final aqui, Obrigado, obrigado. como uma forma de gratidão pelo momento e gratidão a Deus por a gente estar aqui e poder falar sobre isso, e Obrigado. poder Muito bom. dividir isso. É isso? Eu que agradeço, obrigado por você também ter dedicado esse tempo. Obrigado pelas sábias palavras, foi muito bom. Agradecer todo mundo que ficou até agora. Não consegui ler todos os comentários, não consegui ver todo mundo que estava presente na live, mas já tem 3 coisas que eu anotei aqui para não esquecer, para não deixar de falar. Hum. Lívia já está convidada para uma live. Lívia é nutricionista, foi minha aluna por 14 anos. Puta. Daniel está convidado para uma live. Marcelo está convidado para uma segunda live. E eu vou fazer aqui um desafio para o Marcelo, que a gente vai fazer um Eu desafio não ia te lembrar, não, mas já que você falou, né? de 30 dias para a gente melhorar essa postura. Antes Demorou. que a gente chegue a ter um problema mais grave de coluna. Aí Para a quem não gente está sabe, falando de uma Marcelo, coisa chamada prevenção. prevenção, exatamente, que é tão importante ou mais, né? É o que você falou, às vezes a fatura não chegou, mas você tem que estar preparado para ela não chegar. E vamos registrar tudo e colocar aqui na internet. É a gente registrar tudo e colocar na internet. Minha diretora aqui tá me chamando no ponto aqui. Você devia chamar a César para dar o depoimento de vovô Saradão. Ó, César, Tati tá falando aqui que você também vai ser intimado e convidado a fazer uma live para falar sobre aquele assunto que eu disse para a gente chegar o mais longe possível, com mais saúde possível. E César é vovô Saradão. César já está com acho que 5 ou 6 netos. E Ninguém diz. ninguém diz, tem Parece disposição, Parece que esse cara... disposição para brincar com todos eles, do mais novo ao mais velho. E ele disse que ele é bonitão. Parece um... Então já fica aqui, gente, tá bom?
Então, vocês vão acompanhar o desafio que eu vou fazer com o Marcelo aí. Ó, César está dizendo 5 netos. 5 netos, 5 homens. O mais novo acabou de nascer, o mais velho, acho que Arthur está com 18 já quase. E é isso aí. Gente, obrigado, beijo no coração. Foi um prazer. Espero vê-los mais vezes, espero ter contribuído com esse raciocínio, essa mentalidade. E espero vocês para fazer exercícios e contem comigo no que precisar. Tá bom? Um beijo a todo Valeu, mundo. um Marcelo, abraço. obrigado. Beijo e até mais. Me chama para a gente fazer esse desafio aí, viu? Vamos Tô fazer. afim. Segunda-feira a gente começa. É o tempo da gente fazer a primeira consulta e eu planejar o seu trabalho. Já estou preparando aqui, ó. Tchau, Valeu, gente. tchau.